sempre vai ter alguém, né, querendo aí dividir, é chamar direito hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados, até botei um nome carinhoso, são intergalácticos. Agora, uma mensagem aqui, eu sou o presidente da República. Não se briga com instituições, briga com indivíduos. Acusa indivíduos. Se você briga com entidades, você está unificando o inimigo em vez de dividi-lo. Porra! Precisa ser muito inteligente para perceber isso. Donald Trump venceu as eleições americanas. Com isso, a direita bolsonarista e o próprio Bolsonaro está cada vez mais confiante que em 2026 ele poderá se candidatar à presidência e também ganhar a presidência. Mas e o povo? O que o povo está pensando disso? O que a gente vê é que muitas pessoas não estão mais contentes com o Bolsonaro. Ele cometeu alguns erros. Cometer erros é normal, todo mundo comete erro. Só que eu acho que assumir os erros também é importante. E o Bolsonaro não está fazendo isso. E eu acho que é isso que está deixando as pessoas muito chateadas com o Bolsonaro. É sobre esse assunto e muitos outros que eu comentarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha. Você acha que errar é humano, mas assumir o erro é uma forma nobre de até mesmo aqueles que estão vendo os erros falar, não, tudo bem, ele assumiu, todo mundo erra. Comenta aí, o que você acha? Vamos começar aqui com esse vídeo do Bolsonaro, em que ele fala que a direita não tem dono, mas que ele é o líder principal da direita. Isso eu tenho que concordar. Vamos ouvir primeiro todo o vídeo, é um vídeo curtinho de 1 minuto, e depois eu vou soltar ele comentando cada parte. A direita não tem dono, a direita tem um líder, que é incontestável, e tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil. E sempre vai ter alguém, né, querendo aí dividir o que é chamar direito hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados, até botei um nome carinhoso, são intergalácticos, tá? Que tem que mostrar que vieram. Todos eles se elegeram na minha sombra, tá? Ou na minha onda. E rapidamente se volta contra a gente. Eu nunca deixei de qualquer obra pelo Brasil, qualquer feito, repartir esse feito com o ministro, com o secretário, com aquele que esteve ao meu lado e levou avante aquela proposta. Então, é uma coisa de inveja, é uma coisa que infelizmente existe no ser humano, né? E a gente cada vez mais se consolida, e graças a Deus eu tenho conseguido mostrar para o Brasil quem nós somos e para onde podemos ir. Eu vou colocar de novo aqui e vou comentar cada trecho, porque eu achei algumas coisas desnecessárias e o Olavo de Carvalho já dizia isso, tá bom? Vamos lá. A direita não tem dono, a direita tem um líder, que é incontestável, e tem jovens lideranças aparecendo pelo Brasil. Bom, em relação ao líder contestável, ele não está falando que ele é incontestável como pessoa, como líder, mas que ele é o líder maior da direita. E isso ninguém duvida. Ele é, pelo menos até agora, o líder maior da direita. E sempre vai ter alguém, né, querendo aí dividir o que é chamar direito hoje em dia. Não vai conseguir, são frustrados, até botei um nome carinhoso, são intergalácticos. Então, em relação, sempre vai ter alguém querendo dividir. É muito complicado essa fala dele, sabe por quê? Porque ele não dá nome aos bois. Se ele não dar nome aos bois, então eu tenho o direito de pensar que ele está falando do Salles, do Cleitinho, do Nicolas, do Zema, do Caiado, do Pablo Marçal. O Olavo de Carvalho dizia o seguinte: você tem que dar nome a quem você acha que está fazendo a coisa errada. Caso contrário, você generaliza. Generalizando, imagine o apoiador do Zema, do Caiado, do Pablo Marçal, do Nicolas, do Cleitinho. Você está provocando todos esses apoiadores. E eu vejo nos comentários que é exatamente isso que está acontecendo. Olha o que o Olavo de Carvalho falou a respeito de não dar nomes aos bois. Agora, uma mensagem aqui, eu sou o presidente da República. O que esse homem fez contra os inimigos dele até hoje? Nada, nunca. De vez em quando dá uma resmungadinha, tá certo? Briga com algum menor, briga com algum cara de... Você viu o presidente discutir com o jornalista, meu Deus do céu. O Brasil já foi vendido. Todos os conselhos que eu dei ao Bolsonaro, ao governo, desde o início, ele fez sempre o contrário.
Por exemplo, eu sempre digo, não se briga com instituições, briga com indivíduos. Acuse indivíduos. Não diga o Globo, diga o seu fulano de tal. Você não estudou estratégia militar, não? Se você briga com entidades, você está unificando o inimigo em vez de dividi-lo. Porra! Precisa ser muito inteligente para perceber isso. Tá vendo? É exatamente isso que o Bolsonaro tá fazendo. Você não briga com instituições. Você tem que dar nome aos bois. E o que ele tá fazendo aqui? Ele chega, querem dividir a direita, intergalácticos, invejosos. Eles quem? Quem é isso, Bolsonaro? Você não estudou estratégia militar, como o Olavo de Carvalho falou? Os seus filhos, o que eles ficam fazendo? Fora ir buscar pendrive e mentir que tá falando com o Trump lá, mostrando... É mentira aquela imagem, tá? Aquela imagem antiga, em que ele fala que o Trump tá em videoconferência com o Bolsonaro. Aquela imagem é antiga. Fora isso, o que seus filhos fazem? É medo de perder popularidade? Se você vai brigar com a direita, com uma outra direita que você acha que existe, você tem que dar nome aos bois. Se você não gostou, o Salles fez isso, eu não gostei. Pontuou. O Zema fez isso, eu não gostei. Pontuou. Não falar, aquele governador lá, se referindo ao Caiado. Qual governador? Tudo que o Olavo de Carvalho falou pra você fazer, você fez tudo errado. E por que fez tudo errado? Porque é tão burro, eu prefiro acreditar que você é burro. Mas tem gente acreditando que você é mau caráter. Cuidado. Tem que mostrar que vieram. Todos eles se elegeram na minha sombra, tá? Ou na minha onda. E rapidamente se volta contra a gente. Eu nunca deixei. Nunca dá nome aos bois, cara. Todos eles quem? Daí você tá pondo no balaio de gato Alexandre Frota, Joyce Halseman, toda essas porcariada que você tá pondo o Salles nesse balaio de gato, você tá pondo o Ben Traub nesse balaio de gato, você tá pondo todo mundo. Você tá jogando todo mundo na merda. Tanto os bons quanto os maus. Tudo por quê? Porque todos eles se elegeram na minha onda. Temos que concordar que houve uma onda bolsonarista? Sim. Mas a onda bolsonarista não foi o Bolsonaro. Muitas pessoas falam que você só foi escolhido porque você até então se debruçava sobre os ensinamentos do Olavo de Carvalho. Você dizia concordar. E como o Olavo de Carvalho falou, depois que eleito, não fez nada que foi prometido. Se eles foram na sua onda, foi porque você apoiou o Olavo de Carvalho e você foi na onda do Olavo de Carvalho. E muitas pessoas falaram, não, o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro tá com ele, vou voltar no Bolsonaro. Criamos um líder. Eu vou dizer aqui para vocês, eu acho que o Bolsonaro foi colocado em um posto que ele não tem altura para isso. A prova disso foi que ele ganhou a presidência e perdeu a presidência de maneira vergonhosa. Porque tiraram o Lula da cadeia. Você ajudou a tirar o Lula da cadeia. O Flávio Bolsonaro foi contra a lava-toga. Você quer que todo mundo fique de boca fechada, vendo esse monte de coisa e fica de boca fechada. É difícil, né? Você não fez nada, vamos na sua onda. Só porque se elegeu na onda Bolsonaro, viu que a onda foi fraca, que não cumpriu o que prometia, os caras, ele tá fazendo coisas que eu discordo. Pronto, virou traidor. Ou é um vassalo completo ou é traidor. Isso é loucura, cara. Isso daí é febre do ouro, isso daí é febre do poder. E daí você fala, o Trump ganha nos Estados Unidos, beleza. Mesmo que você fique elegível aqui, você está vivendo na sua bolha, Bolsonaro, e você não está vendo que tem um monte de gente que votou em você. Contra o Lula você ia precisar de todos os votos possíveis para vencer, e você deve ter perdido uma grande porção desses votos. Se vier com Tarcísio pra cima de nós em 2026... não deu, eu tentei, o país não é democrático e blá 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 blá. Se vier com essa conversa e tentar empurrar o Tarcísio, provavelmente o Tarcísio não vai. Sabe o que estão falando? Estão falando o seguinte, que a intenção do Bolsonaro é fazer um monte de acordo, tentar ficar elegível, e nesse acordo para ficar elegível, deixar o Tarcísio para reeleição ao governo de São Paulo e vir Bolsonaro com Kassab de vice. Ontem até então cogitou até o Michel Temer, mas estão cogitando que ele possa vir com Kassab de vice. Centrão pesado, que o sonho do Kassab é ser presidente. Entra Bolsonaro, sei lá, o STF dá um jeito de caçar o mandato. Cara, entra Bolsonaro, o STF dá um jeito de caçar o mandato e daí eu quero ver. Quem assume é o Kassab.
Ser impeachment eu acho difícil. Cara, você tá brincando com gente má, brincando com gente ruim. Te enfiam lá com Kassab de vice, pode sair uma hélice do seu avião, do seu helicóptero, pode acontecer alguma coisa, ter Zavascki. Você tá brincando com fogo. Ao invés de você ficar do lado do bem, você está se misturando com gente que faz de tudo. O Alan dos Santos falou, o caso do filho do Alckmin não foi acidente. Depois não reclama, tá? E pior de tudo, você pode estar colocando toda a sua família, seus filhos, sobre a mira desses caras. Principalmente a sua filha mais nova. Você é burro demais, cara. Burro demais. De qualquer obra pelo Brasil, qualquer feito, repartir esse feito com o ministro, com o secretário. Isso é verdade. O Bolsonaro sempre colocou os ministros dele como os principais feitores das obras. Ele nunca quis levar mérito pelas obras. Foi assim com o Tarcísio, foi assim com a Damares. Mas também, por quê? Porque o Bolsonaro, a única coisa que ele fez de inteligente foi saber escolher os ministros. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui, Bolsonaro. Quando você veio para 2018, o Moro vai ser meu ministro da Justiça. Você lembra? Ou seja, você também se escorou na fama do Moro da Lava Jato. Até então, nessa época, o Moro seria um fortíssimo candidato à presidência. Eu digo mais, hein? O Moro talvez tivesse tamanha força que você, porque todo mundo falava o seguinte: Bolsonaro vai até 2026, Moro vai até 2034. O Moro ajudou muito na sua campanha. Meu ministro da Justiça é o Sérgio Moro. E o Moro estava no hype, estava ali, ó, estourado. Esqueceu? Então, se muitas pessoas se elegeram com você, é fato, você teve muito apoio, cara. Então você não se elegeu sozinho. Primeiro, você veio na onda do Olavo de Carvalho. Segundo, você apoiou ao Sérgio Moro. Eu acompanho, eu fiz campanha, fiz jingle, fiz um monte de coisa, lutei, trouxe votos da minha família para você. Eu lembro que comentava com a minha família, o povo falava, sabe o que de você? Ah, sei lá, esse cara é louco. E eu falava, não, gente, não é louco não. Explicava. E virei um monte de voto. Sem demagogia, sem mentira. Eu virei um monte de voto. Pessoas que não gostavam de você. Depois eu comecei a mostrar, comecei a falar, a pessoa se interessou para saber quem que você era e acabou votando em você. Então a gente tem prioridade de falar. Eu sei que estava acontecendo. O Moro foi uma chave forte para sua eleição em 2018. Isso é um fato. Então, você não se elegeu sozinho, cara. Não pense que você é você que fez tudo. Com aquele que esteve ao meu lado e levou avante aquela proposta. Então, é uma coisa de inveja, é uma coisa que infelizmente existe no ser humano, né? E a gente cada vez mais se consolida. E graças a Deus eu tenho conseguido mostrar para o Brasil. Não, você não está se consolidando, não. Você já consolidou, eu digo uma coisa, você atingiu o pico de popularidade e agora você está declinando. E esse ano de 2024 você atingiu o pico máximo, talvez entre 2023. Eu acho que depois que as pessoas foram presas do 8 de janeiro, teve a história do pendrive, o povo na chuva e o bananinha lá no Catar, ali eu acho que já tinha atingido o pico e já começou a declinar. Quando começa a declinar, é igual ao mercado financeiro. Eu trabalho com o mercado financeiro, se você olhar o gráfico é assim, ele dá o pico, mesmo que ele comece a cair, na queda ele cai um pouco e atinge novos altas, e cai mais um pouco e atinge nova alta, até perder o suporte e desabar. Tem muita gente falando que vai acontecer isso com você. É incrível, mas o mercado financeiro, os gráficos da vida e do mercado financeiro parece que são iguais. Atinge o pico, dá uma queda, ganha um fôlego, sobe um pouquinho, e parece que depois dessas eleições de 2024 você não está se consolidando. Você pode até estar se consolidando com a sua base de fanáticos, mas para vencer uma eleição com o povo de verdade, você não está se consolidando. Pelo contrário, você está perdendo muita força, principalmente atacando genericamente todo mundo. A pessoa que gosta do Salles fica com raiva, do Nicolas fica com raiva, do Zema fica com raiva, do Caiado fica com raiva, e você se ferra. Vamos só dar uma passadinha nos comentários aqui, pra gente sentir o termômetro, porque, como eu já sempre digo, a voz do povo é a voz de Deus. Primeiro comentário aqui, ó.
tá se autoafirmando demais ultimamente. A verdade é que o que ele fez com o povo foi imperdoável. Confiamos nele. Os deixou protestando, com falsas esperanças, culminando na tragédia do 8 de janeiro. Esse foi o primeiro comentário aqui, ó. Se você não me segue cegamente, você está dividindo a direita. Ele abriu aspas como se fosse o Bolsonaro falando. Se você não me segue cegamente, você está dividindo a direita. Daí um cara foi mais longe aqui, ó. Ele colocou até um vídeo aqui, ó, tirando sarro de você, Bolsonaro. Eu tô falando, você vive na sua bolha e você não tá vendo consolidando a cada dia uma ova. Você tá se misturando cada dia mais com o centrão e perdendo as suas forças. Não queremos um líder frouxo como você. Ele coloca esse vídeo aqui, ó. Liberdade para os presos políticos. Qualquer decisão do Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Não mais aceitaremos que qualquer autoridade passe por cima da nossa Constituição. Ou chefe desse poder enquadra, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Alguns falam, eu autorizo. Não falaram o quê? Autorizo o quê? Você vê, cara, o que o povo tá falando de você. Só que você prefere viver... Cara, em 2018 até 2022, quem fazia esses ataques a você era... Na sua campanha, né, o MBL, os isentões. Olha só, de 2018 era a esquerda. De 2018 até 2022 foi a esquerda e os isentões. De 2022 até 2026 vai ter a esquerda, os isentões e a direita de verdade. Por quê? Porque vocês se tornaram a direita permitida. Cada momento da sua história política, né, como presidente ou como candidato a presidente, você adquiriu mais inimigos. Primeiro foi a esquerda, em 2018. De 2018 a 2022 foi a esquerda, mais os isentões. E agora você está com a esquerda, os isentões e a nova direita. A direita que está vendo esses erros. Cada momento, e você está falando que está cada dia mais melhorando, consolidando, cada dia mais você cria mais inimigos. Tem gente que gosta ainda, e eu digo, você é a maior força popular de direita. A mulher escrevendo assim, ó, quando aparecer um líder que seja recebido assim em 26 estados do Brasil, alguém me avisa. Até lá só existe um. Os outros são da direita gogó, TikTok, direita lives e blá 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 blá. Mais um. Os seus apoiadores, ao invés de tentarem unir as direitas, eles estão atacando também. Você está entendendo o que aconteceu? No Brasil hoje tem 4 formas. A esquerda, os isentões, a direita permitida, que é você, e a direita de verdade. Olha que bagunça que virou isso. Antes em 2018, era direita, Bolsonaro e esquerda. Agora você dividiu a direita, cada um achando que está certo da sua forma, mas dividiu. É isso que aconteceu. Tem mais. Todo mundo se elegeu na sombra dele porque todo mundo acreditava num Bolsonaro que já provou que não existe. Tá vendo? Ó? Todo mundo que se elegeu, você falou que todo mundo se elegeu na sua sombra, foi por quê? Porque todo mundo acreditava num Bolsonaro que provou que não existe. O Olavo de Carvalho falou isso. Você fez tudo diferente do que foi combinado. Se apoiou no Olavo de Carvalho, se apoiou no Sérgio Moro. Ah, o Sérgio Moro não vale nada? Pode ser. Mas a sua promessa de seguir a estratégia do Olavo de Carvalho, você não cumpriu. E não vem cumprindo até hoje. O Bolsonaro que fez campanha para o Nunes não é o que todo mundo confiou para eleger a direita. Tem deputados mais corajosos que ele. A Sandra escreveu o seguinte: ele não pode ser o líder da direita, sendo do centrão. Fala sério. Daí ela pôs uma notícia aqui. Bolsonaro sobre críticas de eleitores. Vocês votaram num cara do centrão. Ele falando que o cara, ele é do centrão, mas ele sempre falou que era do centrão. A gente que se iludiu. E ele pode ter... O Bolsonaro como eu já falei aqui, ele é o cara pobre, que era pobrão, não tô falando de financeiramente não, só um exemplo, que ganhou na Mega Sena 30 milhões, igual aquele cara lá. Acabou com o dinheiro. O Bolsonaro era o cara do baixo clero, que não tinha nada, e caiu no colo dele a força da direita. Ele se aproveitou, soube jogar, fez bons trabalhos, mas fez muita cagada também. Se aproveitou como? Se aproveitou do hype,
Como o Caneta Azul, não tem o homem do Caneta Azul? Não tem o Luva de Predeiro? O Bolsonaro foi isso na política. O Bolsonaro foi um Caneta Azul, foi um Luva de Predeiro, só que na política. Se aproveitou do Olavo de Carvalho, do hype do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem todos os defeitos, mas em 2018 ele tinha um poder político gigantesco. Porque quando o Sérgio Moro veio a público falando do Bolsonaro, eu lembro que o Luciano Hang falou: se isso que o Sérgio Moro falou é verdade, meu candidato, eu abandono o Bolsonaro e meu candidato agora para 2022 é o Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro não tivesse sido tão burro, porque não é porque, gente, que uma pessoa vai para a faculdade, que ela lê livros, que ela é inteligente. O Moro pode ser muito inteligente para algumas coisas. A vida é assim. Um cara é muito inteligente para jogar futebol, o outro é muito inteligente para matemática, o outro é muito inteligente para história. O Moro pode ter a sua inteligência, mas a forma que ele atacou o Bolsonaro e saiu do governo foi de uma burrice sem tamanha. Eu, no lugar do Sérgio Moro, mesmo discordando de um monte de coisa do Bolsonaro, sabe o que eu ia fazer? Vamos supor, eu sou o Sérgio Moro. Sabe o que? Na mesma hora, eu tava no carro ouvindo a coisa, eu falei assim, eu pensei comigo, eu não sairia atacando o Bolsonaro. Mesmo que se eu fosse o malvadão da história. O Sérgio Moro saiu como o malvadão da história. E foi. Mas mesmo que eu fosse o malvadão da história, sabe o que eu faria? Eu seria inteligente. Eu ia falar, eu estou saindo do governo, agradeço o Bolsonaro pela oportunidade, discordamos de algumas coisas e por isso eu estou saindo e desejo ao Bolsonaro boa sorte. Eu ia fazer isso. Sabe quem que ia ser o presidente em 2022? O Sérgio Moro. Mas esses caras são, não sei, parece que a ganância deixa os caras cegos e quem fica cego perde a razão e fica burro. Ele ia plantar na cabeça das pessoas uma dúvida. O que o Bolsonaro está fazendo para o Sérgio Moro ter saído do governo? Mas ele criou uma expectativa tão grande e a montanha pariu um rato, que não tinha nada. Agora, se ele não saísse atacando, desejo boa sorte ao Bolsonaro, só que não estou concordando com algumas coisas do governo, então eu prefiro sair. Pronto, Sérgio Moro 2022. Porque ninguém ia saber o porquê ele saiu. Ia ficar aquela coisa, poxa, o Bolsonaro, será que ele está roubando? Será que o Bolsonaro está fazendo isso? Ia dar bom pro Sérgio Moro. Vamos só ler mais um aqui, ó. Na sua sombra, Jair Bolsonaro, votei em muitos, por exemplo, Tarcísio, que não só te traiu e continua traindo a todos nós. Nenhum pio pós-reforma tributária do Kassab juntinho. Será que tudo que escutei da sua fala da reforma do Kassab não tem mais valor? Ou seja, aqui nesses comentários aqui, cara, é para cada 50 comentários criticando o Bolsonaro, um tá elogiando. E é normal. É uma bolha aqui, Space Liberdade, é isso, né? Space Liberdade é uma bolha, sim. Mas essa é uma bolha e o Bolsonaro tá vivendo na bolha dele. Quando ele sair da bolha dele e ver o que as pessoas estão falando, pode ser que ele caia na real e veja. Se em 2022 eu não conseguir vencer o Lula, com todo, tirando os isentões, o resto eu tinha tudo para vencer o Lula, agora ele não vai ter os isentões, ele não vai ter a nova direita, né, que tá vendo esses erros, sem chance de vencer o Lula, cara. Sem chance. Não sei nem pra que você quer se candidatar. E eu digo mais, vai ser tão feio, você tá vivendo na sua bolha tão feia, que você vai para 2026, tudo bem que o Lula tá uma desgraça, vai derreter também. Pior que, cara, os dois líderes, o da direita e o da esquerda, estão em decadência. O Lula, cara, tá caindo cada vez mais. E o Bolsonaro também. Então, 2026, pode ser que o número de votos nulos seja maior que o número de votos nesses caras, entendeu? Daí vai disputar quem que é o mais pior. E provavelmente o Lula vence de novo. Porque perdeu, sabe? O Lula, da mesma forma que você perdeu o apoio da direita, o Lula tá perdendo muito apoio da esquerda. Se surgir um nome, você e o Lula se ferra. Se surgir um nome diferente, você e o Lula se ferra. O que aconteceria? Você ficaria Lula no primeiro turno. Vamos supor um primeiro turno. Você em primeiro, o Lula em primeiro, você em segundo e o nome que surgir ficaria em terceiro, e daí teríamos que escolher entre o ruim e o pior no segundo turno. É lógico que eu votaria no Bolsonaro. Como já disse, pelo menos ele escolhe um corpo técnico. Ah, mas o Brasil vai continuar a mesma bosta, vai continuar a mesma
Teatro da Tesoura? Sim, mas, poxa, pó de café, meio quilo de pó de café tá R$22 aqui na minha cidade. O preço da gasolina, o preço da carne, tudo mais, o rombo que eles estão fazendo no Brasil, eu tenho filhos. Se eu posso ver que aquele vai ser menos pior, é lógico que eu vou lutar pelo menos pior, né? Certo que o que eu faço para os meus filhos, quem cuida sou eu, e eu já, graças a Deus, com muito esforço e trabalho e praticamente mendigos, provavelmente eles não virem mais. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso, o que você concorda ou discorda. E se quiser também, grava um vídeo de até 1 minuto, dando a sua opinião em vertical assim, sem falar palavrão, sendo educado. Grava aí que a gente passa aqui no canal. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.